Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Semana do Desenvolvedor Salesforce. Meu nome é Fernando Souza e aqui comigo estão... E aí, pessoal, meu nome é Arthur Anelli, eu sou desenvolvedor Salesforce e bem-vindos à Semana do Desenvolvedor Salesforce. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Gulassi. Legal, então vamos entender como funcionará a Semana do Desenvolvedor Salesforce. A Semana do Desenvolvedor Salesforce ela será dividida em 4 vídeos, sendo que o primeiro você está assistindo agora e foi liberado na segunda-feira, dia 4. O próximo vídeo será liberado na quarta-feira, dia 6. O terceiro vídeo na sexta-feira e o último vídeo para fechar a semana será liberado na segunda-feira, dia 11. E é muito importante que você assista todos em ordem, porque a gente vai seguir uma linha de raciocínio entre os conteúdos que a gente apresenta aqui para vocês. E no último vídeo temos uma surpresa especial. Então, se eu fosse você, eu não perderia nenhum vídeo dessa série. Nessa semana, vamos te ensinar fundamentos importantes para você se tornar um bom desenvolvedor na plataforma. E vamos juntos entender alguns conceitos do ecossistema Salesforce. A plataforma Salesforce é o maior CRM do mundo e acreditamos que um dos motivos dele ter conseguido esse trunfo foi justamente o poder de customização que a plataforma oferece. Imagine um sistema que atenda todas as regras de negócio existentes no mundo. Tentou imaginar? Pois é, esse sistema não existe. Porém, a plataforma Salesforce permite que desenvolvedores façam isso de uma forma muito mais fácil. Boa parte das customizações que a gente tem dentro da plataforma, elas podem ser feitas através de point and click. Ou seja, não é necessária nenhuma linha de código para customizar uma regra de negócio específica. Mas, à medida que a regra de negócio vai ficando mais complexa, a solução também precisa ser mais elaborada. E para isso, envolvemos os desenvolvedores dentro da plataforma. Logo, logo, eu vou te explicar um pouco sobre o ecossistema Salesforce, sobre as nuvens do mundo Salesforce. E o Arthur vai te ensinar como você criar a sua org e como você pode começar hoje mesmo a utilizar a plataforma para aprender colocando a mão na massa. E se você chegou até aqui, mas não faz a mínima ideia de quem somos, ou não conhece nada sobre o mundo Salesforce, ou até mesmo nada de programação, eu queria te fazer um convite. Dá uma pausa nesse vídeo e visite a seção de cursos do blog. Lá você encontrará 2 cursos gratuitos, onde você poderá ter uma visão e conceitos do que falaremos aqui, até para você se sentir um pouco mais familiarizado. Um deles é o curso de Salesforce para iniciantes. Esse curso já foi feito por mais de 1.200 alunos. E o segundo é o curso de programação para iniciantes, que liberamos no mesmo dia que resolvemos fazer essa semana do desenvolvedor Salesforce. E até esse momento já temos mais de 100 inscritos. Mas antes de entrarmos em conteúdo, eu queria contar um pouco da minha história para você. Em 2015, quando eu comecei a trabalhar na plataforma Salesforce, eu imaginava que era algo muito difícil de aprender. E como na época meu papel era simplesmente conectar o Salesforce a um aplicativo mobile, eu imaginava que eu não precisava me preocupar com os detalhes do ecossistema em si. E eu tenho que dizer que esse foi um erro que eu paguei muito caro na época. E eu acredito que isso deve acontecer com muita gente também. E talvez até com você. Eu fiquei frustrado quando descobri que o que eu estava fazendo havia formas mais seguras e mais simples de fazer. Cheguei a jogar 3 meses de projeto no lixo e recomeçar porque justamente ignorei alguns aspectos importantes da plataforma. E foi aí que a coisa mudou. Porque quando passei a entender o poder da plataforma e também como tirar proveito desse poder, eu consegui fazer com que um projeto de 3 meses que foi jogado fora não impactasse no prazo de entrega do meu projeto. Consegui ganhar tempo fazendo um novo projeto de uma forma mais eficiente e segura. Quando eu resolvi de vez abandonar o mundo mobile e mergulhar de cabeça no mundo Salesforce, eu já tinha aprendido algumas maneiras de encurtar essa curva de aprendizagem. Felizmente ou infelizmente, a plataforma é tão flexível que permite que você construa algo robusto e seguro ou também algo mais simples e que, se não for bem pensado, pode trazer dores de cabeça quando você precisar escalar o seu projeto. E a ideia aqui para essa semana é justamente a gente trazer um pouco das nossas experiências, a nossa visão de dia a dia, para que você consiga, de certa forma, encurtar esse caminho que você vai percorrer. Bom, mas agora você deve estar se perguntando, por que vocês estão dedicando o tempo de vocês para dividir isso comigo? Se você chegou até aqui, é porque em algum momento você ouviu falar do Soulforce.cloud. O Soulforce.cloud nasceu com o intuito de ser um blog, onde eu compartilharia algumas coisas que aprendi de Salesforce ao longo do tempo e como resolver certos problemas. E junto com outros amigos, já estamos há quase 3 anos gerando conteúdo em forma de texto. Mas no meio dessa jornada, surgiu a ideia de gerar conteúdos também em outros formatos. E passamos a gerar conteúdos diários que hoje são transmitidos ao vivo no YouTube. Mas depois falaremos mais sobre isso. Se eu tivesse que resumir o motivo pelo qual a gente faz o que faz, eu diria que é para aprendermos mais.
Isso mesmo, porque quando a gente ensina algo, criamos uma conexão daquele conteúdo dentro da nossa cabeça que nunca mais esqueceremos. E também pelo espírito Ohana, a sensação de saber que estamos ajudando outras pessoas a ter uma vida impactada também, assim como a nossa vida foi impactada pelo mundo de Salesforce, é algo muito gratificante. Legal. E a forma que gostamos de ensinar um conteúdo é 80% na prática e 20% na teoria. Acreditamos por experiência própria que aprender algo só na base do PPT não é uma forma de aprender conteúdo teórico. E tentamos ao máximo tratar termos técnicos de forma não tão técnica, para facilitar assim o seu entendimento e gestão desse conteúdo. Então, chega de papo e vamos entender o que é a plataforma Salesforce. A empresa Salesforce surgiu em 1999. Naquela época, tínhamos um produto que era o CRM de vendas. De lá para cá, a coisa evoluiu muito. E hoje, a Salesforce não é só a maior plataforma de CRM do mundo, como a mais completa no sentido de produtos que se interligam. A gente pode ver nessa imagem alguns produtos da empresa Salesforce. Como base de tudo isso, a gente tem o Salesforce Platform, que a gente chama de Core, e quando a gente cria uma org, né, quando a gente tem acesso a uma org do Salesforce, geralmente essa org ela é acompanhada do Sales Cloud, que é a nuvem de vendas da plataforma. A gente tem também outras nuvens, como a Service Cloud, que é responsável por atendimento ao cliente. A gente tem a nuvem de Marketing Cloud, que é responsável por toda a parte de campanha, toda a parte de contato com o cliente. A gente tem a nuvem de Commerce Cloud, que obviamente é responsável por trazer vendas online para dentro da plataforma. A gente tem o App Cloud, que aqui é representado pelo Heroku. Heroku é uma plataforma da Salesforce que permite você criar aplicativos em outras linguagens, PHP, Node, Scala, e ter toda a integração que a gente tem dentro do mundo da Salesforce. Com poucos cliques você consegue integrar o seu aplicativo no Heroku com a Salesforce de forma totalmente transparente para você. A gente tem a nuvem de Analytics. Analytics a gente tem dois produtos, a gente tem o Salesforce Analytics e a gente tem o Tableau, uma empresa recentemente comprada pela Salesforce. Depois a gente tem a nuvem de Integration Cloud, que aqui ela é representada também pelo MuleSoft. MuleSoft é uma ferramenta específica para fazer integração, conectar, fazer a conexão entre dois mundos. Imagina que você tem um sistema legado e você tem agora uma migração para o mundo de Salesforce e você precisa que os dois universos continuem se falando. A gente consegue então utilizar o MuleSoft para fazer esse meio de campo. A gente tem também a nuvem de Community Cloud, uma nuvem bem importante para o mundo de Salesforce, permite que você dê acesso a funcionários, dê acesso a parceiros de negócio à sua org. Bom, e a gente tem também outras nuvens, se a gente fosse falar aqui de cada uma delas, a gente levaria muito tempo aqui explicando cada uma delas. O Arthur vai fazer agora com vocês uma org, a gente vai criar uma org para vocês poderem botar a mão na massa e dar os primeiros passos aí no universo Salesforce. Segue aí, Arthur. Fala galera, meu nome é Arthur Anelli, eu sou Salesforce Developer na Chapter One, uma empresa americana. Aqui estão minhas redes sociais para quem quiser me seguir no Instagram e o LinkedIn. Fiquem à vontade para fazer esse networking aí. Agora que a gente já sabe o que é Salesforce, a gente vai criar a nossa org, né? Para que a gente consiga ir aí para o nosso case e tudo mais. Para a gente criar nossa org, a gente precisa acessar a URL developer.salesforce.com. Vai ter um link para vocês no final, no desafio do dia aí, então vocês vão conseguir pegar esse link para criar nossa org lá. Aqui no developer.salesforce a gente vai clicar em Sign Up. Bacana, ele vai abrir aqui uma tela para a gente para justamente se cadastrar e criar nossa org de developer. Aqui nesse formulário você vai preencher com as suas informações pessoais. E a dica que a gente deixa é colocar o username diferente do e-mail. O e-mail vai ser o e-mail para qual a org vai fazer as notificações. Então, se der você enviar algum relatório na org, ele vai enviar para o seu e-mail, coisas desse tipo. O username é o login que você vai utilizar para entrar na org. Então, a dica que a gente dá é, coloca o mesmo endereço de e-mail, no final você coloca .semana-dev. Bacana, vamos lá, sign me up. E ele vai enviar para você uma mensagem no seu e-mail que você cadastrou. Então, vamos lá ver se no nosso e-mail já chegou a mensagem. Aqui no e-mail a gente consegue ver que já chegou a mensagem. Vamos clicar aqui no e-mail.
E aqui a gente pode verificar a conta aí. A mensagem que ele vai trazer para você é essa aqui com esses dois links, o verificar a conta e o para fazer o login facilmente mais tarde, salve a URL. Importante que você, neste momento, clique neste e-mail de verificar a sua conta. Porque se você clicar nesse e-mail e você fechar essa tela, depois que você tentar acessar a sua org novamente através desse link, ele vai dizer que esse link está expirado e não vai te trazer essa tela para que você coloque a senha. Se você tentar colocar o seu username e colocar um esqueci minha senha, ele vai fazer a pergunta de segurança. Só que como você não preencheu esse formulário, ele não vai ter a resposta da pergunta de segurança. Portanto, você não vai conseguir acessar a sua org e vai ter que fazer o processo de cadastro novamente. Então é importante que a gente entre aqui e já faça o nosso cadastro da senha. E aqui na pergunta de segurança, vou colocar aqui o seu primeiro emprego, vou colocar Soulforce. Criado a sua org, essa é a tela que vai ser exibida para você. Então, vai ser exibido para você aqui um pop-up onde você consegue navegar e tudo mais, conhecer a sua org. Para quem está começando, recomendo que faça algumas coisas aqui, o test drive. Acho que todos esses tópicos aqui são interessantes para você entender como funciona ali a sua org. Claro que tem muitas coisas além disso, mas aqui já dá para você ter uma ideia. Então é bem interessante. Bom, no nosso caso a gente não precisa. A primeira coisa que ele abre aqui para a gente é a página de setup. A página onde a gente cria campo, onde a gente faz as coisas da plataforma, edita campo, cria page layout, entre outras coisas. O que a gente vai fazer aqui agora, eu vou mostrar para vocês, clicando aqui nesse ícone que se chama App Launcher, ele vai exibir aqui alguns aplicativos. Quando a gente clica em visualizar tudo, a gente vai ver aqui todos os aplicativos que a gente tem na nossa org. O que são aplicativos? Rapidamente. Os aplicativos são como frameworks dentro do Salesforce. Então, a gente consegue dar caras diferentes e permissões diferentes para as pessoas da mesma org. Um exemplo, a área de marketing não precisa ver as mesmas coisas que a área de comunidade. Ou a área de RH não precisa ver as mesmas coisas que a área do financeiro. Algumas coisas, obviamente, elas precisam ver em comum, mas nem todas. Portanto, a gente pode criar aplicativos dentro da nossa org Salesforce e aí colocar a permissão para que cada área veja o que seja respectivo seu, né? Bom, vamos aqui para o aplicativo de vendas, onde a gente vai poder ver melhor ali a nossa org. Legal, então ele vai exibir aqui para você ó, um pop-up, alguns how-tos, são bem interessantes de ver quando você está ali no primeiro momento na sua org, recomendo que você veja todos. No nosso caso a gente não vai fazer isso agora, mas bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Essa aqui é a org Salesforce. Quando a gente entra aqui na org, a primeira página que vem é a página início, ou aqui como a org está em português. Vou aproveitar aqui para vocês e já fazer um passo que eu acho muito importante também para que a gente evolua nos exercícios, tanto no Trailhead, quanto nos nossos exercícios na Semana do Desenvolvedor. A gente vai clicar aqui na nossa fotinho, aqui no login, e vai em configurações. Esse aqui é o nosso avatar. O que eu quero fazer? Eu quero mudar o idioma. Por quê? Na Semana do Desenvolvedor a gente vai tratar os termos em inglês. E nos materiais da Salesforce eles também tratam muitos temas em inglês. A gente vem aqui no idioma e troca para English. Legal. Agora é tudo em inglês. Vamos clicar de novo agora sim no Home. E aqui na nossa página de Home a gente tem algumas coisas que vêm por padrão. Então, componente das tasks de hoje, componente com os eventos de hoje, um gráfico aqui, uma lista também de leads aqui na nossa direita. Agora o que a gente vai ver é sobre o nosso case, né? Então o que a gente vai fazer na Semana do Desenvolvedor Salesforce dentro da nossa org Salesforce? Vamos lá. Primeiro eu vou ler o que o cliente nos passou, né? Como o cliente passou a demanda para a gente, depois a gente vai detalhar um pouco mais tecnicamente para fazer o entendimento do case da nossa Semana do Desenvolvedor Salesforce. O cliente passou o seguinte para a gente. Ele quer um componente com um botão que vai buscar as informações da empresa através do seu CNPJ, um campo que ele já tem no objeto account. E ele vai fazer essa busca no web service da Receita. Então, é simples o componente. Antes da gente inserir os dados que voltam do web service Receita, o cliente quer que os dados sejam exibidos no nosso componente.
Vamos mais tecnicamente agora. Primeiro, um ponto importante. Ele não quer que os dados possam ser atualizados depois que retornem da receita. Então, a gente precisa somente exibir os dados que retornam. Outro ponto, a gente vai fazer um componente que vai pegar o campo e enviar o CNPJ do registro que a gente tiver no componente. Ele vai pegar esse parâmetro e enviar para uma classe que vai estar no nosso back-end. E o nosso back-end, por sua vez, vai chamar o web service da receita, vai retornar com os dados e vai passar para o componente. O componente vai organizar esses dados ali na parte do front-end e exibir para o nosso usuário, que vai clicar num botão de inserir os dados. Então, a gente está aí com 3 etapas. A primeira etapa, a gente precisa criar uns campos, né, dentro da nossa org. A segunda etapa, a gente precisa criar a classe no back-end, no Apex, que vai fazer a chamada no web service. E o terceiro, a gente precisa do componente que envia o parâmetro que a nossa classe vai precisar e que retorna os dados e organiza no front-end para o usuário. Voltando aqui para a nossa org, pessoal, vamos começar aqui a fazer o nosso case. E a primeira parte é exatamente preparar o nosso ambiente, né? Então a gente viu no case que nós vamos precisar criar alguns campos que, por padrão, eles não vêm na org Salesforce. Mas calma, vamos entender primeiro o que é padrão na org Salesforce. Quando você cria uma org nova para o seu cliente, a plataforma, por padrão, já traz algumas coisas para você. Então, ela já traz alguns objetos padrões e registros padrões e campos padrões, além de outras coisas também. Mas por que esse padrão? Esse padrão é o que entende-se o core de um CRM. Afinal de contas, a gente está aqui dentro de um CRM. O que é core de um CRM, por exemplo? Leads, então são os prospects, as contas, que são os clientes de fato, os contatos, oportunidades, relatórios, os dashboards, são coisas que a gente precisa para que o CRM funcione bem. O Salesforce trata isso muito bem aqui. Então, aqui em cima a gente tem as guias, que são exatamente os nossos objetos. Quando a gente entra em um objeto, por exemplo, o Accounts, ele vai trazer para você uma lista. Vou clicar aqui no All Accounts. Ele vai trazer aqui uma lista para você com todos os registros do objeto Account. Então, a gente pode imaginar aqui isso como uma planilha no Excel, por exemplo. Dentro das linhas, a gente tem vários campos. Então, dentro de cada registro, quando a gente clica aqui no registro, você vai ter um outro mundo. Os objetos que são relacionados a esse registro, então, os objetos que têm relacionamento. Aqui a gente tem as ações e, clicando aqui em Details, vocês vão ver que tem os detalhes de cada registro, os campos de cada registro. Exatamente aqui que a gente precisa alterar algumas coisas para o nosso case. Por quê? Porque o campo CNPJ ele não vem por padrão. Além disso, a gente vai ter alguns outros campos que serão necessários para a nossa demanda, e vocês vão entendendo isso conforme a gente for evoluindo na demanda. Mas que fique bem claro para vocês. Dentro do Salesforce, a gente pode tanto criar campos diferentes, criar campos que a nossa regra de negócio pede, quanto objetos que a nossa regra de negócio pede. Só que é sempre importante a gente manter em mente, principalmente nós que somos desenvolvedores, que quanto mais padrão for, quanto menos a gente tiver que criar objeto, menos a gente tiver que customizar, melhor para uma org. Porque desenvolvimento leva tempo, porque customização é necessário um tempo de análise, de estudo de alguém que está chegando novo, né, nessa org. Então, sempre a gente escolhe por usar o padrão. No nosso case, a gente precisa enviar um CNPJ para um serviço. Esse CNPJ ele não está aqui, então a gente vai criar. Só que a gente vai usar um objeto padrão conta, ao invés de criar um objeto novo, criar campos novos, criar um page layout novo, todo um trabalho que a gente podia usar aqui no padrão. Legal, então, somente para a gente deixar isso claro na nossa cabeça. A gente sempre tenta deixar primeiro no padrão, e aí, se não der mesmo para ficar no padrão, a gente parte para a customização. Bacana, agora vamos lá criar os nossos campos. Então a gente sabe lá no nosso case que o campo CNPJ ele tem que estar criado no objeto account. Então a gente já está aqui no account, vou clicar nele aqui, e agora a gente vai clicar aqui na engrenagem, na parte superior direita, no setup. Quando a gente clicar no setup, a gente tem a opção de ir pelo setup ou a gente pode ir pelo edit object. Eu vou pelo setup para mostrar para vocês todo o caminho. Clicando no setup, ele vai abrir justamente aquela tela que iniciou para a gente quando a gente criou nossa org, a tela do setup. Aqui na parte superior você vai ter a aba Object Manager. E clicando nela,
você vai ter todos os objetos que são padrão na sua org. Então, olha que interessante. Todos esses objetos aqui eles já vêm como padrão na sua org. A gente achando o account, a gente clica no account e ele vai abrir o setup do objeto. Clicando em Fields e Relationships, a gente vai ter os campos do objeto. E aqui nos campos do objeto a gente tem também os campos que são padrões e os campos customizados. No mundo dos fields, a gente vai clicar no botão New, aqui na parte da direita, superior direita. Então, vamos clicar em New. A primeira coisa que ele vai exibir para a gente é os tipos de campos que a gente pode criar. Então, a gente pode criar campos que vão exigir fórmula, como Rollup Summary, Fórmula Autonumber. A gente pode criar campos que vão delimitar relacionamentos. Então, aqui é onde a gente cria relacionamento entre os objetos. Pode ser um relacionamento 1 para 1 ou 1 para N. E aqui a gente tem os tipos dos campos, que podem ser checkbox, currency, date, datetime, email, enfim. Tem uma série de tipos de campos que a gente pode criar aqui. O nosso primeiro campo vai ser do tipo texto. A gente vai clicar em texto e vai clicar aqui em Next. Ele vai abrir uma tela pedindo a label do campo, o tamanho do campo e o API name do campo. Então, vamos colocar aqui. O campo vai se chamar razão social. Se a gente der um tab, ele já cria para a gente aqui o API name. Esse API name, ele é muito importante para nós developers e é bom que a gente grave exatamente esse API name. Por quê? Quando a gente está referenciando esse campo, quando a gente está colocando um valor nesse campo, ou buscando esse campo, a gente sempre vai buscar ele pelo API name. Esse API name para a gente é muito importante. No API name não pode conter espaço, então ele sempre vai ter um underline onde é o espaço. E como ele é um campo customizado, ele vai adicionar alguns caracteres que eu vou explicar para vocês assim que a gente quer esse campo. Então o tamanho do nosso campo ação social vai ser o máximo do tamanho que ele pode ter, que é 255 caracteres. Mais que isso, ele não pode ser criado. Esse campo não vai ser um campo obrigatório, ele também não vai ser um campo unique, não vai ser um campo external ID, e a gente não precisa colocar nenhuma fórmula nele. Só vamos clicar aqui em Next. Aqui ele vai entrar as partes de permissão do campo, então que profiles podem ver esse campo. No caso, nós somos administradores dessa plataforma, nós já estamos aqui com o checkzinho de que podemos ver, então maravilha, vamos clicar em Next e aqui ele vai dizer em quais layouts de conta esse campo vai estar. Então aqui é importante também que a gente escolha um layout, para qual a gente está tratando. Vamos deixar esse campo somente no account layout e aí a gente edita esse layout daqui a pouco para trazer exatamente os campos que a gente quer para o nosso case. Não save, só para mostrar para vocês a diferença de um campo customizado e um campo padrão. Bom, eu criei aqui o campo razão social. Como eu falei para vocês, aqui está o label dele, razão social, e aqui está o API name dele. No API name, ele criou aqui razão social e adicionou os caracteres underline, underline C. Isso significa que esse é um campo customizado, não é um campo padrão da plataforma. Quando a gente olha aqui nos campos da conta, a gente vê que alguns campos não têm o underline, underline C, isso quer dizer que são campos padrões, e nós temos alguns que têm o underline, underline C, que significam que são campos customizados. Portanto, quando a gente chamar esse campo no código, a gente precisa colocar a razão social, razão underline social, underline, underline C. Esse é o nome do campo para nós desenvolvedores. Bacana, vamos criar os outros campos aqui que nós vamos precisar. Então, novamente, new. Vai ser um campo do tipo texto. Next. Esse campo vai se chamar status. E o tamanho dele vai ser 50 caracteres. Então, next, nós temos permissão de visualização. E agora, a gente vai deixar para o account layout. Save and new. Vamos criar mais um. Também do tipo texto. Vai se chamar message. O tamanho dele 255, é o máximo. Permissão
aqui, deixar somente para o page layout que nós escolhemos. Mais um campo, agora o campo tipo. Esse campo vai ter 100 caracteres. Next. Por que a gente está criando esses campos, galera? Porque quando a gente pedir as informações lá no nosso web service, a gente quer retornar esses campos aqui, além dos campos padrões também que vocês vão ver melhor na aula de back-end, que é a próxima. Então, vamos criar aqui só mais um campo do tipo texto também. O nome do campo vai ser última atualização. Ó, eu usei aqui em cima, no label, eu usei um caractere especial e dei tab. Vejam aqui que ele não aceita caracteres especiais e nem espaço. Então, aqui a gente precisa dar uma editada e o tamanho da última atualização vai ser de 100 caracteres. Isso é tudo certo. Salvamos. Criamos todos os campos que vamos precisar. Agora o que a gente precisa fazer é editar o nosso page layout. Porque no nosso page layout a gente precisa colocar somente os campos que nós vamos visualizar, né? Então, clicando aqui em Page Layout, a gente vai ter aqueles 4 Page Layouts, qual a gente estava escolhendo para onde os campos iam. Vamos selecionar o Account Layout, que é para onde a gente mandou os campos que nós queríamos. E aqui os campos vão estar todos criados aqui, fora todos os outros campos que a gente tem na conta. Legal. Então, aqui a gente pode brevemente uma passada rápida. Aqui a gente consegue ver todos os campos que existem no objeto conta e a gente divide eles aqui por seção. Então, é como se a gente estivesse criando aqui aquele layout que eu mostrei para vocês com os campos. A gente tem a seção aqui, a gente consegue criar seções clicando aqui em cima, ó, e arrastando, e a gente consegue selecionar. Ó, ele vai pedir o nome da seção, qual o formato que você quer dela. A gente consegue clicando nos campos e movendo, a gente consegue selecionar onde a gente quer que ele esteja. Se a gente clicar aqui, quando a gente passa por cima do campo, ele fica selecionado. A gente consegue remover, clicando na setinha de menos. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos remover alguns campos. Employees, Zip Code, Ownership. A ideia é a gente deixar aqui campos que o nosso cliente precise. Então, a gente criou aqui alguns campos que nós vamos utilizar. Normalmente o account name a gente vai utilizar. O parent account também a gente pode deixar. Account number também a gente pode deixar. Alguns campos a gente deixa para usar, né? Alguns outros não são tão necessários. A ideia aqui também é mostrar para vocês o page layout. Então, eu vou organizar aqui os campos que a gente criou, para ele não ficar, vamos deixar a razão social aqui embaixo do account name, mas a ideia aqui é que vocês brinquem. Então, se você quiser deixar um page layout diferente, né, um page layout que você entenda melhor para sua empresa, para o seu projeto, fique à vontade. Isso aqui, ele serve justamente para que você exiba os campos que você vai trazer, né? Então, eu vou deixar eles dessa forma aqui. Maravilha. Vamos clicar aqui em Save. E está criados os campos no objeto Account. A última coisa que a gente precisa fazer aqui no nosso ambiente é justamente dar permissão para que a gente consiga acessar o URL do serviço. Como que a gente vai dar permissão para que a gente acesse a URL do serviço? Dentro da nossa configuração, a gente tem uma configuração chamada Remote Site Settings. Clicando nele, a gente vai ver aqui que tem uma URL aqui por padrão. Ela vem já por padrão aqui com permissão para que seja acessada. E a gente vai colocar aqui a URL da nossa receita. Vou fazer aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o serviço que a gente vai acessar. A gente não vai dar ainda ênfase nesse cara, só para vocês verem que essa vai ser a URL que a gente vai dar permissão para o Salesforce entrar, para acessar, né, no caso via código.
E para isso a gente tem que ir aqui no Setup, digitar Remote, Remote Site Settings. Aqui a gente vai clicar no botão New Remote Site. Ele vai pedir um nome, então vamos colocar aqui Receita API. E no Remote Site URL, a gente cola a URL da receita. Ele está ativo, vou clicar em salvar e pronto. Está criado aqui o nosso Remote Site Settings. Bom, tudo que a gente fez aqui foi o primeiro passo da nossa demanda. Então, a gente criou os campos, a gente mexeu no page layout, a gente deu acesso à URL no Remote Site Settings. E na próxima aula a gente vai ver a parte de back-end. Então, a gente vai criar a classe que vai chamar o nosso serviço. Eu espero vocês lá, galera. Um abraço. Legal, Arthur, obrigado. Bom, o que a gente tem agora? Primeiro, alguns desafios para você. Se você ainda não criou a sua org, sugiro que você faça assim que terminar de ver esse vídeo. Acesse lá developer.salesforce.com, clica no botão de Sign Up, como o Arthur mostrou, e crie a sua org. O segundo desafio é você completar a trilha que a gente separou para você. Aqui tem alguns módulos importantes para você ter uma base sobre o mundo de Salesforce e chegar preparado para a nossa aula de quarta-feira. Quarta-feira a gente vai botar a mão na massa mesmo, escrever linha de código, então é importante que vocês tenham pego um pouco dessa base para chegar na quarta-feira e já chegar jogando junto com a gente. Legal? Bom, mas calma que ainda tem mais, tá? Todos os dias, eu e o Arthur, e às vezes alguns convidados, fazemos lives no YouTube de segunda a sexta às 21h41. Então, se você ainda não está inscrito no canal, sugiro que você acesse aí youtube.com/Salesforce, se inscreve e ativa a notificação para que assim que começar uma live você seja notificado e poder participar aqui com a gente. A gente aborda assuntos do mundo de Salesforce de maneira geral, tanto developer, como administrador, como carreira, como arquitetura. Então, cada dia a gente traz um assunto diferente para ser abordado e ser discutido. Bom, e ainda tem mais. Recentemente, a gente criou um canal no Telegram que você assina, de forma gratuita, obviamente, e você recebe sacadas. Então, todo dia a gente tenta trazer uma sacada, algo que a gente aprendeu no dia, algo que a gente sabe que vai acrescentar para vocês. Então, acessa lá t.me/Salesforce e receba sacadas todos os dias. Bom, e antes de finalizarmos, eu queria falar para vocês que aqui embaixo dessa página, se você descer um pouco a página, você vai ter uma área de comentários. Ali é a melhor forma da gente interagir essa semana. A gente vai se esforçar ao máximo para responder todas as dúvidas que surgirem ali, interagir com vocês. Deixa aí no seu comentário o que você achou até aqui e até mesmo o que você está achando da semana. Um forte abraço a todos e a gente se vê na quarta-feira. Tchau, tchau.